Vamos abrir a palavra do Senhor, onde quer que você esteja, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, no versículos 12 ao 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículos 12 ao 15. Talvez na sua casa, no conforto dessa transmissão, você apenas esteja ouvindo a palavra, mas eu quero te motivar a você pegar uma Bíblia física, se você não tiver em sua casa, o aplicativo do seu celular, para estar acompanhando as Escrituras conosco. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 15. E esse texto, ele vem na esteira de muitas coisas que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E, em particular, esse é um texto que Deus tem mexido muito em meu coração. Na verdade, o capítulo 5 todo de Lucas. Se pudesse, a gente fazer uma conferência aqui só do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Mas existem alguns detalhes nesse texto que Deus tem falado profundamente ao meu coração, e eu quero compartilhar contigo na esperança de que Deus pode falar tão profundo quanto nenhum homem pode falar com você. Na esperança de que Deus pode tocar tão profundo quanto nenhum homem pode tocar em você. Na esperança de que Deus pode transformar tão profundamente quanto nenhum homem pode transformar você. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 15, essa história está registrada em Mateus, em Marcos e Lucas, mas por se tratar de uma cura, especificamente Lucas traz alguns detalhes, já que ele era médico, que os outros textos não trazem. E vamos à palavra de Deus que diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, e quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Lucas ele não registra isso, mas Mateus, na ordem cronológica do texto, mostra que essa cura ela vem logo na sequência do Sermão do Monte. Jesus está no monte, ele prega a sua principal mensagem aqui na terra como homem, e ele desce e logo acontece a operação dessa cura. E basicamente a lepra, ela me desperta a curiosidade, por ser uma das doenças mais citadas em toda a Bíblia. Em todo o Velho Testamento você vê diversas histórias de pessoas leprosas. Aqui no Novo Testamento nós estamos vendo a história de um leproso. Existem outras passagens em que Jesus novamente vai curar outras pessoas leprosas. E a lepra tem um simbolismo muito grande, ela se parece muito com os efeitos que o pecado causa em nós. Nós estamos observando um mundo que está sendo coberto por uma pandemia e rapidamente se alastra em alta velocidade a busca por uma vacina. Os países estão financiando laboratórios para que uma vacina seja produzida e as pessoas possam finalmente se proteger do coronavírus e finalmente nós voltarmos de vez a uma rotina comum. Mas, embora a ciência não consiga ainda encontrar essa vacina, nós temos a esperança que esse remédio um dia será descoberto. A grande verdade é que se nós formos olhar a história da medicina no mundo, nós veremos que com seu avanço a qualidade de vida também aumentou. Muitas doenças foram freadas e até erradicadas por conta de diversos remédios. Existem vários tipos de doenças que podem nos afetar. Existem doenças que mexem com o nosso corpo, uma gripe, o próprio coronavírus é uma doença que mexe com o seu corpo. Existem doenças que nascem na alma, como uma depressão desencadeada após uma sequência de fatos ruins na vida de alguém. A grande verdade é que muitas doenças, quase que todas elas, de algum modo, vão afetar tanto o corpo quanto a alma, embora tenha nascido ou no corpo ou na alma. Mas o pecado é um tipo de doença que afeta o corpo, a alma e o espírito. Embora milhares de pessoas estejam morrendo por conta do coronavírus, o máximo que o coronavírus pode fazer é levar alguém para 7 palmos debaixo da terra.
Mas, querido, o pecado é tão perigoso que ele pode colocar pessoas no inferno eternamente. Nós olhamos para a palavra de Deus no Antigo Testamento e nós vemos diversos heróis cheios de Deus, homens com profunda intimidade com Deus, homens que foram instrumentos de Deus na história, como Davi, como Sansão, como Elias, como Abraão, como diversos personagens do Antigo Testamento, mas nenhum deles conseguiu ter o antídoto para o pecado. Mas eu me alegro porque na Bíblia está registrado que quando Jesus completa 30 anos de idade, ele vai começar o seu ministério e ele vai até João Batista. João Batista está pregando e João Batista pregava o arrependimento porque era chegado o reino de Deus. E João Batista tinha um costume peculiar de dizer para as pessoas: arrependam-se, raça de víboras. Então ele olha para um, ele olha para outro e diz: arrependam-se, raça de víboras, arrependam-se, raça de víboras. Mas a Bíblia registra lá no Evangelho de João, que quando Jesus se aproxima, ele não chama Jesus de raça de víboras, pelo contrário, ele muda a frase, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Querido, a única solução, o único remédio, a única saída para a doença do pecado, é o sangue de Jesus Cristo, que já foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe, a grande chave de um remédio é primeiro ele ser descoberto. Isso aqui não estava no script, mas eu quero navegar um pouco nisso aqui. Quando um remédio é descoberto, por conta dele ser raro, normalmente o valor dele é muito alto. Já estão discutindo aí os países, quem são as nações que vão receber primeiro a vacina. Porque não tem condição, nenhum laboratório consegue produzir 7 bilhões de doses. Talvez, os cientistas dizem, as pessoas precisem de 2 doses, então seriam 15 bilhões de dólares, de doses. Eu estava observando a entrevista de um desses cientistas conhecidos, eu não me recordo o nome agora, mas ele falava que não tem no mundo, nem sequer, 15 bilhões de frascos para poder carregar a vacina. Perceba que não adianta apenas descobrir o remédio. Esse remédio precisa estar disponível. Mas a boa notícia que eu tenho para você nesse momento é que Jesus está disponível para mim e para você neste exato momento em que você está ouvindo isso. Não importa onde você esteja, você pode estar na sua casa, você pode estar fora dela. No ambiente emocional, você pode estar num bom lugar ou num mau lugar. Se você fizer a sua cama no céu ou se você fizer a sua cama no inferno, ainda assim, Jesus está disponível para você. Talvez você se pergunte: Tiago, mas eu não tenho forças para alcançar Jesus. Eu quero te dizer, Jesus tem forças para alcançar você. E é engraçado que a lepra traz diversos sintomas e aspectos que parecem muito com o pecado. Eu quero destacar alguns aqui, dentre os quais a insensibilidade. A lepra é uma doença progressiva, mortífera, extremamente contagiosa. E ela aos poucos vai causando insensibilidade no portador dessa doença. Quer ver uma coisa? Se você for lá no livro de Jó, você vai ver que Jó, quando foi acometido por lepra, a Bíblia fala que ele pegava um caco de telha e passava na sua pele para se coçar. Amados, eu não sei você, mas eu acredito, não faça esse teste em casa, né? Crianças, não façam isso em casa. Mas se você pegar um caco de telha, cheio da saúde que Deus te deu, e você passar no seu braço, a tendência é você se ferir, porque a cerâmica da telha vai ferir a sua pele. Imagine um cara que está cheio de ferida, e ele está usando um caco de telha para se coçar, porque a insensibilidade já tomou ele não sente mais nada. Se o braço dele porventura pegasse fogo, ele não sentiria nada. E esse é um dos efeitos que o pecado causa em nós. Aos poucos nós já ficamos insensíveis e nos acostumando com a presença do pecado. E quando vamos perceber, nós não estamos mais orando como antes, nós não estamos mais jejuando como antes, nós não estamos mais chorando pela presença de Deus como antes, nós não estamos mais compartilhando o amor de Jesus como antes. O fogo em nosso coração vai se acabando, porque o pecado vai nos deixando insensível. Uma das partes dessa sensibilidade, dessa insensibilidade, é atingir o olfato, ou seja, cheiro, e o paladar, sabor do doente. À medida que a lepra avança, o doente vai perdendo o olfato e perdendo o paladar. Esse inclusive é um dos sintomas muito parecidos com o coronavírus. Algumas pessoas que foram acometidas, elas falam: olha, eu parei de sentir o cheiro das coisas,
eu comecei a perder o sabor das coisas. Mas sabe qual é a semelhança que isso tem com o pecado? É que muitas vezes o pecado, ele passa a tirar o filtro que existe dentro de nós. Queridos, eu não quero te fazer imaginar uma cena nojenta, mas para um leproso, comer um prato de lasanha, comer uma pizza com borda recheada, comer um churrasco, comer uma mariscada, é a mesma coisa de comer um prato de comida podre, porque ele não sente mais o sabor de nada. E muitas vezes o pecado faz isso conosco. À medida em que o pecado vai reinando em nossas vidas, para nós já não faz tanta diferença ser fiel ao nosso cônjuge ou traí-lo. Para nós já não faz mais tanta diferença ser fiel no dízimo ou sonegá-lo. Para nós já não faz mais tanta diferença ser puro ou ver pornografia, porque simplesmente o pecado vai tirando o filtro de nós. Sabe quando é que um leproso come? Não é quando ele quer sentir o sabor de uma comida, é quando ele sente fome. Sabe o que o pecado faz? Ele te faz se guiar unicamente pelo seu instinto. Deu vontade de fazer sexo com quem quer que seja, você vai lá e faz. Deu vontade de matar alguém, você vai lá e mata. Deu vontade de machucar alguém, você vai lá e machuca. Porque o pecado vai tirando o seu olfato, vai tirando o seu paladar espiritual. Um dos outros sintomas que existe na lepra, e esse aqui basicamente é o que mais me toca, é o mau cheiro que as feridas do leproso começam a exalar. E um aspecto do mau cheiro é que normalmente a pessoa que cheira mal, ela se acostuma com o cheiro a ponto de não perceber o quão horroroso aquilo está. Eu tive a sorte de ser criado num lar onde os meus pais sempre foram muito higiênicos. Minha mãe é aquele tipo de mulher que não suporta ver nenhuma poeira no chão, que já limpa. Se a gente deixasse o quarto sujo, ela já reclamava, já mandava limpar. Então eu sempre fui acostumado com muita higiene. Talvez você tenha dado essa sorte de crescer num ambiente bastante higiênico. E certa vez eu fui na casa de um amigo, que esse amigo não era tão higiênico assim. Então tinha poeira no chão, a pia de prato nas alturas. E eu falei com ele assim: querido, posso pegar um copo d'água na geladeira? Fica à vontade, Thiago. E quando eu abri a geladeira, aquele mau cheiro terrível, porque tinha comida podre de diversos dias na geladeira. Aquilo me chocou porque eu tinha um padrão de limpeza e eu fui submetido a um padrão de sujeira. Mas eu posso te dizer que se eu caminhasse naquela casa durante 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês, eu me acostumaria a ponto da poeira no chão não fazer mais diferença, do banheiro sem dar descarga não fazer mais diferença, da pia de prato, da comida podre não fazer mais diferença. E muitas vezes é isso que o pecado causa em nós. Talvez, amado, você esteja com o mau cheiro do pecado na sua vida, mas por conta da insensibilidade que eu já citei, e por conta de você se acostumar com o mau cheiro do pecado, você não luta mais com isso. Mas a sua família tem percebido a sua derrocada, os seus amigos têm percebido a sua derrocada. Você não quer aceitar, mas você está cheirando mal. As coisas estão exalando, as pessoas estão percebendo ao seu redor. E eu oro para que você tenha um encontro com aquele que é puro, que é Jesus Cristo. Porque quando você tiver um encontro com a pureza de Deus, você vai poder perceber o quão necessitado você está dessa presença maravilhosa. Amados, um dos aspectos mais interessantes da lepra é que por conta da sua alta taxa de como é que fala a palavra? Esqueci, gente. Como é que a pessoa pega? De contágio, aleluia, glória a Deus. Pela sua alta taxa de contágio, o leproso, ele rapidamente era tirado do seu seio familiar. E ele tinha que viver em quarentena a vida inteira. Olha, deixa eu te dizer, quase todo mundo já está saindo louco com essa quarentena. E nós estamos, pelo menos no momento em que essa mensagem está sendo ministrada, nós estamos entre 2 e 3 meses de quarentena. Alguns lugares do Brasil entrou primeiro, outros entraram depois. E tem pessoas, quase todas elas estão desesperadas para saírem da quarentena. Imagine você ser acometido de uma doença que te deixa quarentenado o resto da sua vida. Sabe por que nós estamos incomodados com a quarentena? Porque nós somos acostumados a uma outra dinâmica social. Uma dinâmica onde a gente pode ir para a rua sem máscara, onde a gente pode voltar para casa a hora que quiser, onde a gente tem muito mais liberdade. Então isso nos deixa agoniado. Mas eu posso te garantir, e a psicologia me dá guarda para isso, de que se uma criança
crescer nesse ambiente de quarentena. E vamos supor, uma situação hipotética que essa quarentena dure 30 anos, Deus nos livre. A criança que nascer nesse ambiente de quarentena e crescer nesse ambiente de distanciamento social, ela não vai sentir tanta falta da rotina comum como nós sentimos. Talvez ela até, em alguma coisa, ela seja prejudicada mentalmente, não sei, mas ela não vai sentir tanta falta porque ela vai se acostumar. E uma das coisas que o pecado faz conosco é isso. Ele nos quarentena ao ponto de nos fazer nos contentar com o estado de escravidão. Eu lembro com muita tristeza, quando na minha pré-adolescência, numa igreja que eu frequentava no interior, nós tínhamos o costume de uma vez por mês, irmos para uma fazenda muito grande, não para curtir, mas para evangelizar. Sabe aquelas fazendas que são tão grandes que parecem cidades, que populações inteiras moram na fazenda, esse tipo. Então nós íamos nessa fazenda, e nós ali chegávamos de manhã, dividíamos grupos de irmãos, íamos evangelizar, entrávamos nas casas, falávamos de Jesus, cantávamos música, as pessoas aceitavam Jesus, e depois nós convidávamos todo aquele pessoal para um grande culto no final da tarde. E me marca de maneira muito triste, eu não me esqueço, eu lembro como se fosse hoje, tamanha marca na minha alma, de um senhor de idade, eu não sei a idade dele, mas ele já tinha uma idade muito avançada, onde eu preguei o evangelho para ele, falei do plano de salvação para ele, e depois fiz o apelo para ele, você deseja aceitar a Jesus? E ele chorava e dizia, eu não posso. E eu perguntava, por que você não pode? E ele dizia, eu já fiz muita coisa errada na vida. Ele não se sentia digno da salvação. E mesmo que eu tentasse explicar que não era pelo mérito dele, mas pelo amor de Jesus, ele chorava, ele derramava, ele ficava contrito em lágrimas, mas ele não conseguia entender. Ele dizia, eu já fiz muita coisa errada, não tem jeito para mim, não tem jeito para mim. Ele estava quarentenado no pecado, ele estava acorrentado sem nenhuma esperança, ele estava contentado com o estado de condenação. Mas meu irmão, eu oro para que nesse momento, onde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus te dê uma indignação santa, e mostre como você tem sido surrado pelo pecado, e como Jesus quer virar o jogo na sua vida. Aquele leproso, a Bíblia fala que ele estava coberto de lepra. Esse é um dos aspectos que apenas Lucas traz. E a expressão coberto de lepra significa que a lepra já estava em estado avançado. Aquele homem já estava a ponto de morrer. Ele já estava cheirando muito mal. Ele já estava desenganado há muito tempo. Na verdade, a medicina não tinha cura para a lepra. Mas o fato dela ser progressiva já tornava aquele homem no estado de praticamente ser um fantasma humano, de ser um monstro humano. E aquele homem coberto de lepra, ele de repente vê Jesus, ele vai até Jesus e se prostra diante de Jesus. E diz, eu sei que se você quiser, você pode me curar. A Bíblia não traz um diálogo anterior entre Jesus e o leproso. Então eu sou levado a crer que aquele leproso conheceu Jesus e ouviu falar. A Bíblia relata em diversos momentos que a fama de Jesus crescia e crescia e crescia. Então provavelmente aquele homem já havia ouvido falar do Messias enviado, do Messias prometido, e também dos grandes feitos de Jesus. Mas olha, eu quero identificar aqui uma armadilha muito grande que o inimigo tem em nossos corações. Queridos, quando Deus te permite ouvir um testemunho, quando Deus te permite ouvir uma palavra, quando Deus te permite conhecer uma história de transformação, o que o Espírito Santo de Deus quer é encher o seu coração de fé e te instigar a buscar a Deus. Mas muitas vezes, quando nós ouvimos uma história de cura, quando nós ouvimos de uma família restaurada, quando nós ouvimos de uma transformação que Deus fez, o inimigo vem na nossa mente e planta o seguinte pensamento: olha lá, aconteceu com ele, só não acontece com você. E de repente aquilo que era para instigar a sua fé, agora está martelando você por dentro, e você olha ao redor e diz, todo mundo é curado menos eu, todo mundo prospera menos eu, todo mundo se casa menos eu, todo mundo tem a vida transformada menos eu, todo mundo ganha isso menos eu, todo mundo melhora nisso menos eu. Mas isso é uma mentira do diabo.
O que o Espírito Santo quer na sua vida é instigar você, e através de histórias e testemunhos que você tem ouvido durante anos e anos e anos, te preparar para o encontro com Jesus. Aquele leproso não contou 2 vezes. Quando ele viu Jesus, ele sabia que era a oportunidade dele. Ele se lança aos pés de Jesus e diz: eu sei que se você quiser, você pode transformar a minha história. Eu quero te instigar ainda hoje, querido, você entrar num quarto de oração. Se você não tem privacidade na sua casa, você entrar no banheiro, coloca um fone, coloca um louvor, coloca alguma coisa e começa a chorar diante de Deus, reconhecendo o poder transformador de Jesus na sua vida. Não queira viver as histórias alheias. Saiba que o poder de Deus está disponível para você. E sabe o que é muito interessante? É a resposta de Jesus. Esse cara, ele vem até o mestre e diz: eu sei que se você quiser, você pode me curar. E Jesus diz: eu quero, seja curado agora. Sabe o que é que me ensina essa resposta de Jesus? É que Jesus tem mais interesse em nós do que nós mesmos. Amados, não é um trabalho para Deus, não é um peso para Deus, não é um protocolo para Deus trabalhar em nossas vidas, é prazer dele. Lembra que eu disse que essa história está registrada em Mateus, Marcos e Lucas? Lá em Marcos capítulo 1, onde essa história está registrada, Marcos diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Aquilo mexeu com Jesus. Talvez a sua família já tenha desistido de você. Talvez os seus pais já não acreditem em você. Talvez o seu cônjuge já tenha desistido de você. Talvez nem os seus filhos mais acreditem em você. Mas Jesus ainda tem interesse na sua história. É muito conhecida essa ilustração, acredito inclusive que a grande maioria dos que me ouvem já viu essa ilustração em algum momento. Mas eu faço questão de ressaltá-la. Se eu tivesse uma cédula de R$100 aqui agora, para te dar, nessa crise que nós estamos vivendo, certamente você seria muito grato para mim. R$100 ajudaria bastante. Então você pegaria essa cédula da minha mão. Mas se eu amassasse essa cédula e apertasse muito, deixasse ela toda amassada, eu tenho certeza que ainda assim você teria interesse na cédula. Se eu pegasse essa cédula amassada e jogasse no chão, ainda assim você teria interesse na cédula. E mesmo que jogando no chão eu pisasse nessa cédula com toda a minha força e deixasse suja com a sola do meu sapato, você ainda teria interesse nessa cédula, porque a grande verdade é que você entende o valor que essa cédula tem. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não acreditem, não enxerguem valor em você, mas Jesus enxerga valor, e por isso que Jesus diz: eu quero transformar a sua vida. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa que dizia: olha, eu não gosto de fazer muitos pedidos a Deus, porque eu acho que eu estou dando trabalho para Deus. Nesse momento, querido, o Espírito Santo está me usando para falar ao seu coração que o maior desejo do Pai é ver você se colocar na presença, prostrado diante dEle e lançar todas as suas ansiedades sobre Ele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar, é pré-requisito, você precisa acreditar que Deus é recompensador de todos aqueles que o buscam. Coloca no chat nesse momento aí: ninguém sai da presença de Deus de mão vazia. Coloca aí. Eu tenho certeza que eu vou esquecer isso aqui, então eu vou assistir a mensagem depois, eu quero lembrar para anotar em casa. Ninguém sai da presença de Deus de mão vazia. Eu tenho certeza que assim como aquele leproso estava com a história toda condenada, estava com a saúde completamente comprometida, mas se lançou aos pés do Senhor e teve a sua história transformada, eu tenho convicção, não é uma convicção apenas de uma emoção, é pela palavra de Deus, é um decreto espiritual que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, que Deus é recompensador de todos aqueles que o buscam. Você precisa lançar diante dele tudo aquilo que mexe com você. Você precisa lançar diante dele tudo aquilo que está bagunçando a sua vida. Talvez da mesma forma que a lepra se assemelha muito com o pecado,
Tem alguma área da sua vida em que você simplesmente já desenganou. Talvez você esteja olhando e dizendo: olha, eu busco a Deus, eu oro, eu canto, eu choro na presença de Deus, mas a pornografia eu não consigo vencer de jeito nenhum. Olha, eu amo a Deus, eu quero ser um servo de Deus de verdade, mas eu não consigo ficar sem trair minha esposa, meu esposo. Eu quero de fato mergulhar em Deus, mas eu não consigo. E de repente você desengana essa área da sua vida. Ela está tão leprosa que você simplesmente tranca aquele quartinho lá, sabe? E aquilo fica fedendo, aquilo fica podre. Querido, quando a Bíblia diz que aquele homem estava coberto de lepra, a Bíblia está nos ensinando que não há história difícil que Jesus não possa transformar. A Bíblia está ensinando que não há caso perdido para o médico dos médicos. Não há caso perdido para o nosso Messias enviado. Eu te desafio a colocar não apenas diante de um médico, não apenas diante de um político, não apenas diante de uma ideia filosófica, mas colocar diante daquele que tudo pode fazer, as suas necessidades, e você será tocado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus não apenas manifesta o desejo de curá-lo, sabe? Eu acredito que Jesus poderia, se ele tivesse nojinho, poderia falar: olha, seja curado, em nome de Jesus, né? Jesus, em nome de Jesus. Inclusive a Bíblia relata a história de 10 leprosos, que eles foram curados à distância. Jesus não estende a mão sobre eles, Jesus apenas diz: vai até o templo, e na caminhada eles são curados. Mas Lucas diz que Jesus toca no leproso, e o original ele nos dá a entender que Jesus não apenas toca à distância, Jesus abraça o leproso. Jesus está disposto a abraçar as suas feridas. Jesus está disposto a abraçar as manchas da sua história. Jesus está disposto a assumir a bronca com você. E sabe qual é a ordem natural das coisas? Todo puro que tocava um leproso ficava contaminado. Mas quando Jesus, a pureza em pessoa, toca o leproso, é o leproso que fica limpo. Talvez você olhe para tudo isso que nós estamos falando e você diga: Tiago, você está falando isso porque você não conhece a minha história. Eu já fui em diversos médicos, já fui em psicólogos, já fiz treinamentos de coach, já fui em diversas igrejas, já tive cargos na igreja, já fui pastor, já fui líder, já fui isso, já fui aquilo, já tentei de tudo. Querido, eu não estou te apresentando uma fórmula nova, eu estou te apresentando uma pessoa que tudo pode fazer na sua vida. E Jesus vai além da regra natural, vai além da norma da natureza, e quando Jesus toca aquele enfermo, o enfermo é purificado pelo amor do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento, mas eu sinto a presença de Deus, e eu orei para que essa presença tocasse você onde quer que você estivesse. Talvez você esteja com desejo de chorar, mas não está chorando por alguém que está do lado, que está com vergonha. Não tenha vergonha agora, esse momento é entre você e Deus. Mas eu te convido para você ir além disso tudo, e você de fato se lançar, se entregar, e entender que Jesus é a única esperança contra o vírus do pecado, contra a sentença de morte que o pecado traz, da mesma forma que a lepra trazia naquela época. Agora é interessante que Jesus cura esse leproso, e aqui eu caminho para o fim dessa mensagem. Jesus cura esse leproso, e ele diz: olha, não conta para ninguém que eu te curei. Você vai lá no sacerdote e se apresenta para ele. Que negócio louco, né? A ideia normal seria: olha, agora que você foi curado, você conta para as pessoas acreditarem em mim, entendeu? Você me marca aí no Instagram, bota aí hashtag fui curado por Jesus. Eu vou compartilhar lá no meu stories. Jesus diz: não conte para ninguém, vai se apresentar ao sacerdote. Queridos, esse texto nos traz duas lições. Primeiro, a histórica, para você entender. O sacerdote era a pessoa responsável por diagnosticar o leproso e isolá-lo da sociedade, e também era a pessoa que tinha autoridade oficial para dizer: a lepra sumiu, você pode voltar à sociedade. Então Jesus ele está protegendo esse leproso. Se esse cara de repente aparece em casa novamente,
ele estaria infringindo a lei de isolamento, ele estaria infringindo o distanciamento social, a quarentena. Então ele vai lá para que o sacerdote possa verificá-lo. Isso me ensina algo que é muito profundo, que a obra de Deus em nossas vidas é publicamente verificável por qualquer um que examine as nossas vidas. O que Deus faz na sua vida, o agir de Deus, o toque de Deus, o trabalhar de Deus, é profundamente verificável. As pessoas podem olhar para você e dizer, verdadeiramente, algo de Deus tocou na vida dessa pessoa, porque ele está diferente, ele está curado, ele está sanado. E a Bíblia me leva a entender que esse homem, do contrário do que Jesus pediu, ele saiu espalhando a história de que ele foi curado. É engraçado que naquele tempo Jesus pediu, olha, não conta para ninguém. O cara foi e contou. Hoje em dia Jesus fala, conta para todo mundo, e a gente não conta para ninguém. Existe uma estatística que diz que 93% dos cristãos nunca ganharam uma vida para Jesus. E eu quero te trazer esse alerta, meu amado, para o seguinte. Eu quero encerrar com essa lição. Deus primeiro faz em nós, e depois Ele faz através de nós. No meu Instagram, @tbatista9, eu coloquei um post na semana passada. Na verdade era uma sequência, um carrossel, um arrasta para o lado, com o seguinte título: 7 dicas para vencer a vergonha de falar de Jesus. Esse post reverberou de uma maneira, uma forma assim, muito acima do que, enfim. E aí eu tive muitos feedbacks, sabe, pessoas falando, olha, obrigado por essas dicas, isso aqui me encorajou bastante. Como também muitas pessoas vieram compartilhar o quão difícil é para elas falar de Jesus. E eu comecei a identificar que todas as pessoas que sentem dificuldade de falar de Jesus, no fundo, elas não se sentem talentosas o suficiente para falar de Jesus. Talvez elas se comparem com um pregador famoso, com um cantor famoso, com o YouTube do momento, com um influenciador digital, e diga, eu não tenho tanto talento quanto essa pessoa. Mas, queridos, falar de Jesus envolve muito mais obediência do que talento. Envolve muito mais coragem do que talento. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar tanto o grego quanto o judeu, para transformar qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer civilização, de qualquer cor, de qualquer sociedade. Quando você compartilha o Evangelho, automaticamente você compartilha o poder de Deus. Então você não precisa ter um talento, Deus não está refém do seu talento, mas Deus se move pela sua obediência. Eu gosto de um exemplo muito claro que o pastor Diogo costuma usar, que se alguém aparecer na sua casa e dizer assim, olha, eu conheci agora um produto que emagrece, e você pode falar as melhores coisas do produto, a pessoa vai dizer, senta lá, Cláudia, obrigado, viu, o feijão está queimando aqui, eu vou colocar água. Mas se você chegar para essa pessoa e dizer, olha, eu tinha X peso, tomei esse remédio, e esse remédio agora me fez ter Y peso. Quando você é um testemunho vivo, assim como aquele sacerdote poderia verificar que aquele homem agora era um ex-leproso, as pessoas poderão verificar o quanto você é especial para Jesus. Eu oro para que você entenda, querido, o quão disponível Jesus está para transformar a sua história. Eu oro para que você entenda o quão interessado Deus está em mudar a sua vida. E eu oro para que você entenda que Deus vai fazer em você e também vai fazer através de você. Se você estivesse aqui agora, eu ia dizer, vamos nos colocar de pé. Mas na sua casa, onde quer que você esteja, não precisa se colocar de pé se não quiser, mas concentre-se e nós vamos orar nesse momento. Talvez você não possa fechar os olhos, talvez tenha criança que você tem que olhar, talvez tenha algo no fogão, enfim. Mas se concentre nesse momento, mesmo sem fechar os olhos, mesmo sem ficar de pé. Eu oro para que Deus fale profundamente com você. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, confiando no poder da sua palavra. Meu Deus, nós estamos aqui confiando, Pai,
em algo que transcende a capacidade humana. Senhor, nós sabemos que um coach, ele pode transformar a nossa mentalidade. Um coach pode nos fazer render mais no trabalho. Nós sabemos que um psicólogo pode nos ajudar a entender as nossas emoções. E sinceramente, Pai, nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por pessoas que têm se levantado na área do estudo da mente, no estudo das emoções, e têm ajudado tantas pessoas em nossa sociedade. Mas se tem uma coisa que um médico, que um psicólogo, que um coach não consegue fazer, é dizer: perdoados estão os seus pecados. Se tem uma coisa que o homem não pode fazer, é mudar a sentença de morte que o pecado colocou sobre nós. Por isso nós nos lançamos a Ti, ó Deus. Vai agora em todas as áreas leprosas da nossa vida, meu Deus, em pecados ocultos, em áreas que nós já desistimos de lutar. Vai agora, Senhor, visitando o íntimo do nosso coração, aonde está podre, aonde está em estágio avançado de putrefação. Toca agora essas vidas, Senhor. Toca agora cada coração que está se lançando aos Seus pés, que está colocando a esperança em Ti. Cada casamento que foi desenganado, cada doença, cada enfermo que está desenganado, cada mentalidade desenganada, toca agora, Espírito de Deus. Move como nunca moveu antes. Vai mais profundo do que o homem pode ir. Eu sinto que o Senhor está trabalhando nesse momento. Queridos, nós vamos cantar uma canção, e eu oro para que essa canção seja apenas um fundo musical para uma oração sincera. Você não precisa tão somente cantar junto, embora não esteja impedido, mas faça desse momento uma oportunidade, porque existe uma janela dos céus liberada sobre a sua vida. Aonde quer que você esteja, como você esteja, Deus separou esse momento para transformar a sua história. Os céus estão abertos. Deus tem interesse em te tocar. Deus quer transformar a sua história. Mova-se em oração, entregue-se, lance-se diante do Senhor, e grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Vamos adorar ao Senhor. Escutas quando